Que o Senhor te ajude a entender mais a palavra de Deus, a crescer diante dele, que o Espírito dele possa ser mais presente em sua vida, que você seja enchido pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Nós vamos meditar nesse devocional acerca do pecado que não deve ser algo rotineiro em nossas vidas. Às vezes achamos que porque o Senhor Jesus nos perdoa, porque Deus nos perdoa, nós podemos ficar pecando nos mesmos pecados, cair nas mesmas falhas e tudo vai ficar bem no final. Mas o versículo que nós vamos meditar hoje aponta para outro caminho. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não podemos precisar qual é o número certo, a porcentagem certa, de pessoas que estão na igreja, que já confessam a Jesus e muitas vezes são até batizadas, mas que não têm uma vida com o Senhor, mas que vivem nas práticas pecaminosas. Aqui o que nós somos alertados pelo Senhor Deus, através dessa carta do apóstolo João, é que nós não podemos viver na prática do pecado, pois nós somos nascidos de Deus. Se nós somos nascidos de Deus, que é perfeito, santo, puro, precisamos então ter a noção de que nós temos uma nova natureza. A velha natureza já foi crucificada juntamente com Cristo. E agora nós temos uma novidade de vida. Agora as coisas antigas já passaram, coisas novas estão conosco pela graça de Deus. O problema é que muitas vezes nos encontramos na situação de estarmos tão frios em relação a Deus, tão duros de coração, tão distantes do Senhor, com a mente tão cauterizada, que achamos normal os pecados que cometemos. Que não nos entristecemos mais com os pecados, que não ficamos mais com a consciência pesada, não pedimos mais perdão a Deus, não nos arrependemos mais. Nós simplesmente estamos tendo uma vida de descrente, mesmo fazendo parte da Igreja de Cristo. Esse é um problema que deve ser resolvido. Isso é pecado. O fruto que nós devemos dar é o fruto da árvore da qual nós somos agora, Jesus Cristo, a videira verdadeira. Nós devemos dar frutos dignos de Deus, da salvação que Ele nos deu. Devemos lutar contra o nosso pecado. Devemos buscar resistir às tentações. Devemos nos afastar do mal, se aproximar de Deus, se aproximar de boas influências. Ser mais santo, ter mais comunhão com o Senhor, pois aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Não quer dizer que ele não peque, pois no capítulo 1 dessa mesma carta que nós estamos estudando, o Senhor Deus nos diz através do apóstolo João: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas a questão nesse versículo aqui é o viver na prática pecaminosa. É o dizer que é de Deus, mas não ter frutos dignos de Deus. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, pelos frutos vos conhecereis, falando acerca dos hipócritas, dos falsos profetas, mas obviamente há aplicação para todo aquele que diz que é de Deus, mas que não tem frutos disso. Se nós somos nascidos de Deus, nós daremos frutos do nosso Pai. Nós representaremos o nosso Pai Celestial. Nós estaremos diante do Senhor, fazendo a sua vontade, buscando negar cada vez mais a nós mesmos, tomando nossa cruz e seguindo a Jesus dia após dia. Além disso, o Senhor Deus nos diz, na continuação do versículo: antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nós somos guardados por Deus. Nós somos preservados por Deus. Nós precisamos valorizar a ação de Deus em nossas vidas. Ele nos guarda, Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele intercede por nós. O Espírito Santo clama com gemidos inexprimíveis. Nós somos amados por Deus, cuidados por Ele. O maligno não nos toca. Nós pecamos
porque nós queremos, não porque Deus não providencia coisas, situações, circunstâncias para escaparmos. Você que me escuta, você tem realmente negado a si mesmo? Você tem realmente fugido do mal? Você tem tido uma vida digna do Senhor Deus? Você tem se afastado do pecado? Deus te chama então a um arrependimento se você não tem feito isso. Se arrependa disso, de não viver para o Senhor todos os dias. Se arrependa de buscar os seus próprios interesses ao invés dos interesses de Deus. Ainda há oportunidade para que você mude, para que você cresça. Se afaste do pecado, busque ao Senhor Deus cada vez mais, tendo comunhão com Ele, ouvindo a sua voz, conversando com o Senhor, servindo a Ele. Deus espera que nós façamos isso. Não perca tempo com o mundo, não perca tempo com os seus próprios prazeres. Isso é fútil, é inútil, isso é vão. Deus espera mais de você. Volte-se para o Senhor, arrependa-se e cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.